Seja muito bem-vindo no Saia do Sofá de hoje. Eu vou contar para vocês como eu fiz 3 transições de carreira até eu encontrar o meu caminho. Então, se você não tem muita paciência para ouvir história, se você não é muito afim, já te aviso que essa live talvez não seja para você, então melhor você nem ficar. Agora, se o assunto transição de carreira te interessa, se te encontrar é uma coisa que faz sentido para você, aí eu recomendo que você fique e tenha paciência, inclusive, porque eu vou contar a história toda. Vou falar sobre as dores, os medos, as inseguranças. Enfim, eu tomei a decisão de contar toda a verdade. Era algo que eu ficava talvez um pouco constrangida de abrir, né, aqui nas redes sociais, assim, abrir isso para o público. Mas tomei a decisão de abrir o jogo e contar tudo, então eu vou falar sobre as dificuldades, vou falar sobre todos os sentimentos e, obviamente, vou falar sobre os ganhos também, tá? O que eu quero começar te falando é talvez o maior ensinamento que eu tive, né, nessa jornada aí de fazer essas 3 transições. Já adianto para vocês que não foi fácil, já adianto que foi dolorido, mas no final você vai descobrir se valeu a pena ou não, tá? Eu acho que eu já dei um spoiler, mas no final você vai ter certeza. E o que eu quero te dizer é que enquanto você não tomar as decisões que você sabe que você precisa tomar, a sua vida não vai mudar. Por que você tá falando isso, Dani? Porque eu tava pensando qual foi o principal sentimento que me sugou energia até que eu conseguisse tomar as decisões que eu tomei. Qual foi o sentimento mais difícil de lidar? Foi o da incerteza com relação a tomar uma decisão, né? Mas como eu posso tomar uma decisão dessas se eu não tenho certeza? E eu preciso te dizer que essa certeza você nunca vai ter, porque a gente não tem acesso à certeza de absolutamente nada nessa vida. Mas que a gente também não tem, o que a gente acha que a gente tem certeza. Então, quando eu tava lá super segura, né, eu tinha os meus clientes, eu já vou contar toda a história pra vocês. Eu tinha os meus clientes e a primeira transição de carreira, sem dúvida, foi a mais difícil, né? Eu tinha os meus clientes, eu dava aula, eu era uma professora contratada, então eu era empreendedora, meio autônoma, enfim, eu tinha minha consultoria, mas eu também tinha a segurança da carteira assinada em 2 lugares, né? Porque eu tinha um dos meus clientes, eu era contratada de um deles como gerente de marketing e eu era contratada também da faculdade. É muita coisa pra gente abrir mão, né? E fazer uma mudança. Mas o fato é, essa certeza que a gente quer ter, a gente nunca vai ter. Até porque a certeza que a gente acha que a gente tem hoje, a gente não tem. Então olha só como era a minha situação confortável. Eu tinha minha consultoria, eu tinha os clientes da consultoria, tudo isso, essa história que eu tô contando há uns 6 anos atrás, mais ou menos, uns 6 ou 7 anos atrás, quando eu fiz essa primeira transição. 7 anos atrás. Eu tinha minha consultoria, então eu tinha clientes da consultoria, alguns ali. Eu tinha um registro em carteira como gerente de marketing de um dos meus clientes com o qual eu estava há tantos anos que a gente acabou mudando a nossa forma de contrato e ele me registrou. E eu também era registrada na faculdade como professora de marketing. E aí, isso parecia uma coisa super segura, né?
E aí o que que aconteceu? De uma hora para outra, eu perdi esse emprego como gerente de marketing. Eu fui demitida pela empresa depois de mais ou menos uns 8 ou 9 anos, não me lembro ao certo, trabalhando com eles. Foi algo inesperado. Não vou dizer pra vocês que foi algo assim que, nossa, a gente sempre sofre, né? Porque a gente nunca espera ser demitido, principalmente quando é inesperado, principalmente quando a gente tá dando resultado pra empresa. Mas o que eu posso dizer é que em algum lugar eu já desejava, porque eu já não tava mais feliz ali, eu já não tava mais satisfeita. E aí, mais ou menos nessa mesma época, o diretor da faculdade, a faculdade mudou de direção, tal, mudaram várias coisas, e eu viajava para dar aula em 2 cidades diferentes. Saía de Ribeirão na sexta-feira, no fim da tarde, chegava lá um pouquinho antes das 7 horas, dava aula até as 11 horas da noite. E aí dormia e no dia seguinte voltava para Ribeirão. E aí mudaram várias coisas na faculdade, mudou a direção e tal. A faculdade era pública, mas como era uma autarquia, foi comprada. E o diretor pediu para a pessoa de RH me ligar, falando que a partir da próxima semana eles iam me pagar 50% do valor da minha viagem. E aí eu falei pra ela, bom, tudo bem, então você me fala em qual cidade que eu vou dar aula. Ela falou, que ousada, né? Tem gente que vai falar, nossa, Dani, como você foi grossa, como você foi ousada. Mas aí eu vou falar pra vocês que foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Se eles vão me pagar metade do valor da viagem, porque eu só posso chegar até metade do caminho. Não faz sentido eu pagar pra trabalhar. Como é que eu vou fazer a outra metade da viagem? Vou pagar pra trabalhar? E aí eu falei pra ela assim, você me fala então qual é a cidade que eu vou dar aula? E aí a gente organiza. Ela falou assim, não, Dani. Ela falou, você vai continuar dando aula aqui. Eu falei, mas como assim? Ele tá sugerindo que eu pague metade do valor que eu gasto pra viajar, pra ir dar aula até aí? Ela falou, essa é a condição. Eu falei, então eu não aceito. E aí eu fui demitida. Então, olha só. Daquela situação que eu tava, super estável, com 3 fontes de renda que pareciam seguras, de repente eu perdi 2. E aí, pra fechar com chave de ouro, eu chego na semana seguinte em um dos clientes que eu tinha da consultoria e o cliente fala assim, eu preciso abrir o jogo com você. Eu não tô mais dando conta de te pagar. Então a gente vai encerrar esse mês. Eu vim pra casa, era uma sexta-feira. Como hoje, mais ou menos nesse horário, tá? Eu me lembro de chegar em casa e sem chão. Eu fiquei sem chão. Porque tinham me sobrado o quê? Tinham me sobrado 2 clientes pequenos, se eu não me engano era isso que eu tinha. 2 clientes pequenos que assim, o que eu recebia deles por mês não pagava nem as minhas despesas pessoais. E aí eu cheguei em casa sem chão, falando, meu Deus, por que você tá fazendo isso comigo? O que tá acontecendo? Como eu posso ter perdido 3 fontes de renda ao mesmo tempo? Como eu posso perder 1 cliente e 2 empregos em coisa de 2 semanas? Talvez nem isso. Talvez uns 10 dias. Ó, gente, pra quem não sabe, eu tô contando a minha história de como eu fiz 3 transições de carreira. E, assim, se te interessa, se essa história faz algum sentido pra você, eu vou te dar uma sugestão. Você faz se você quiser, tá? Aperta o coração pra eu saber que tá fazendo sentido pra você, pra eu continuar te contando, talvez com um pouco mais de entusiasmo do que eu contaria pra pessoas que não estão interessadas. Com certeza isso vai mudar. E se você talvez esteja se lembrando de alguém que precisa ouvir essas histórias, alguém que não esteja feliz no trabalho, ou alguém que está buscando novas oportunidades, alguém que está sofrendo com o chefe, alguém que está insatisfeito com o salário,
faz assim, compartilha essa live com a pessoa, tá? A gente chama de comunidade CCC, que é você curtir, né? Você aperta o coração. Eu vi que teve gente que apertou, mas apertou com escassez. O que é apertar com escassez? Você aperta o coração uma vez. E eu não sei se você sabe, aqui no Instagram, você pode pôr o dedo no coração e segurar, porque aí ele vai jogar um monte de coração. É diferente do YouTube, que você só consegue dar um like. Aqui você pode dar um monte, tá? Porque daí vai dando, eu vou sentindo. Se você quiser comentar também, tá? O segundo C é comentar. Você pode comentar aqui. Puxa, Dani, a gente tem um código que é caiu, né? Se cair alguma ficha aí pra você, a partir da história que eu tô te contando e dos insights que eu fui tendo ao longo dessa caminhada, você escreve caiu. Ou se tá fazendo sentido, você escreve faz sentido. Se você quiser compartilhar o seu momento de vida, a sua história, você comenta aqui, né? E por último, você compartilha. Compartilha com alguém que você saiba, que você sabe que tá pensando em fazer uma transição de carreira ou que já está nesse processo, que tá infeliz no trabalho, que não gosta do chefe, que não gosta do ambiente, que tá infeliz com o salário. Compartilha como? Você vai aqui no aviãozinho. Muito obrigada, pessoal. Sabe que eu agradeço pelos corações, mas os corações não são pra mim. Quando você aperta o coração, você mostra pro Instagram que você tá gostando desse conteúdo e isso faz com que o Instagram mostre essa live pra mais pessoas. Então, às vezes, você pode ajudar uma pessoa sem nem saber. Não é incrível isso? Essa corrente do bem que a gente pode ter, né? E se você quiser compartilhar, você vem aqui no aviãozinho, que tem aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho de papel. Você aperta o aviãozinho e compartilha com quem tiver de bolinha verde, que tá ao vivo no Instagram. Ou você pode compartilhar pelo WhatsApp. Você vem aqui nos comentários, nos 3 pontinhos, clica aqui nos 3 pontinhos e coloca copiar link, vai lá, manda nos grupos de WhatsApp que você faz parte ou manda direto para aquela pessoa que você sentir no seu coração que precisa. Então, tô falando sobre como eu fiz 3 transições de carreiras e eu tô contando a primeira história, que sem dúvida nenhuma foi a mais difícil, foi a mais dolorida, em que eu perdi 2 empregos e um cliente da consultoria, tudo isso em menos de 2 semanas. E aí eu cheguei em casa, quando eu tive a terceira perda, numa sexta-feira, mais ou menos nesse horário, e eu tava completamente sem chão. Eu não tinha, obviamente, vontade nenhuma de almoçar. E o que eu fiz? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu liguei a televisão, não lembro se era o Netflix, coloquei num filme bem água com açúcar, um filminho sessão da tarde, deitei no sofá na posição fetal, me encolhi assim, literalmente, coloquei as 2 mãos no meio das pernas, assim, ó, encolhi as pernas e pus as 2 mãos assim, na posição fetal mesmo, porque eu tava com muita pena de mim naquele momento. E eu comecei a chorar. E eu chorei com pena de mim. E a única coisa que eu conseguia pensar era assim, Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá me tirando tudo de uma vez? Por que eu tô passando por isso? E aí, eu tinha acabado de fazer 40 anos, né? Ou eu tava fazendo 40... Eu ia fazer 40 anos, foi isso. Eu ia fazer 40 anos, foi mais ou menos em maio, se eu não me engano. E eu falava assim, nessa altura da vida, que já era pra eu estar indo, pra eu estar caminhando por uma instabilidade, por que o Senhor me traz tanta instabilidade? Por que isso? Nessa hora da minha vida. E eu chorei muito, eu chorei tanto, que eu fiquei muito cansada e eu acabei pegando no sono. E eu dormi, sei lá, umas 2, 3 horas assim, de cansaço mesmo, emocional. E aí eu acordei, aquela coisa, né, que você acorda meio de ressaca, assim, até eu lembrar o que estava acontecendo. E aí eu lembrei de tudo que tinha acontecido, voltou aquele sentimento de autopiedade, aquela coisa assim, meu Deus, eu tô sem chão, o que eu faço? Eu não sei nem por onde começar. E aí eu falei assim, quer saber? Eu não tenho ideia do que eu vou fazer, mas eu só não vou ficar aqui jogada nesse sofá tendo pena de mim mesma. Eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, eu vou mudar
essa minha energia, eu vou mudar essa minha vibração. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu dei um pulo do sofá, gente, literalmente. E é por isso que esse programa, agora você vai descobrir a história, né? Por que que esse programa de sexta-feira chama Saia do Sofá? É por isso. Porque foi aí que começou toda a minha mudança de vida, toda a minha transformação. Porque eu dei um pulo do sofá e eu falei, eu não aceito sentir pena de mim mesma. Eu não tenho ideia do que eu vou fazer agora, eu não consigo pensar, minha cabeça tá muito... Imagina, era muita coisa pra processar, então eu não conseguia sentar numa cadeira, fazer um projeto, pensar novos caminhos. Eu não conseguia, mas eu falei, o que eu dou conta de fazer? Eu dou conta de fazer uma coisa que eu gosto pra me colocar numa outra energia. Isso já era fim da tarde, porque eu tinha dormido bastante. E aí eu fui abrir a geladeira, procurar, ver o que tinha e falei, eu vou fazer uma coisa que eu amo, que é cozinhar. Eu amo cozinhar. É um dos meus hobbies, assim, eu entro em êxtase, eu entro em flow quando eu tô cozinhando. Assim como quando eu tô preparando uma aula, quando eu tô preparando uma live. Essas lives que eu bato papo com vocês, muitas vezes eu nem preparo, mas quando é um treinamento especial, alguma coisa assim, eu sempre entro em flow quando eu tô fazendo essas coisas. E aí eu fui cozinhar, eu coloquei uma música, coloquei um jazz, que é uma música que eu adoro, e falei, eu vou cozinhar, eu vou fazer um super jantar só pra mim, e vou abrir um vinho, e vou me curtir. E não vou me entregar pra esse sentimento vitimismo com pena de mim mesma, porque isso não combina comigo. E esse foi o primeiro clique. Porque eu podia ter me entregado ali, né? Aí, ok, tive uma sexta-feira à noite super legal, apesar de tudo que tinha acontecido, né? Aí você tá achando assim, que nossa, como ela deu uma reviravolta rápida. Aí eu fui dormir, sábado de manhã eu acordo. E aí quando eu lembrei da minha realidade, o que aconteceu? Eu fui pro fundo do poço de novo. E aí eu falei, cara, eu tô com muita raiva disso que aconteceu. E eu resolvi não fingir que eu não tava com raiva. Eu falei, eu tô com muita raiva disso, mas eu acho que isso foi bom, porque eu acho que eu não gosto mais dessa profissão. E tudo isso foi muito difícil, gente. Por quê? Porque era a minha profissão de formação, né? E aí eu vou fazer um adendo pra te contar a história de como eu escolhi minha profissão. Com 13 anos, mais ou menos, eu tava assistindo uma novela na Rede Globo. Eu era super noveleira, né? E pensar que hoje em dia eu não vejo TV. Mas eu era super noveleira, aquela coisa de... A gente crescia, né, antigamente... Nas nossas casas, todo mundo, a família sentava pra ver novela junto, no fim da tarde. E aí eu tava assistindo essa novela, eu nem tava na minha casa, eu tava na casa de uma amiga minha, mas a família dela também tinha o hábito de todo mundo sentar pra ver aquela novela. E aí tinha uma personagem da novela que tinha uma vida super legal. Ela tinha um estilo de vida legal. Ela tinha uma vida leve, ela era feliz... O ambiente de trabalho era super legal e ela se vestia super bem. E eu achei aquilo tão legal que eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer na faculdade. Eu vou ser publicitária. Por quê? Porque ela era publicitária. E foi assim que eu escolhi minha profissão. Baseada no estilo de vida de uma personagem de novela, ou seja, nem foi de uma pessoa real. Porque eu falei, eu quero esse estilo de vida pra mim. Eu acho que isso já foi diferente das razões que movem a maioria das pessoas, né? Eu gostei daquilo e fui buscar. Nunca mais eu questionei, nunca mais eu parei pra me perguntar, eu sabia que era o que eu queria fazer. E aí fui fazer faculdade de publicidade e propaganda. E essa faculdade é muito apaixonante, né? O universo da comunicação é muito apaixonante, é muito vibrante, é muito gostoso. Você trabalha com marcas e produtos e desejos do consumidor e a linguagem de comunicação. E eu me apaixonei. Saí da faculdade e passei um momento de perrengue ali, que eu não conseguia emprego, mas não é assunto da nossa live de hoje, então não vou contar.
Quem já me acompanha já sabe dessa história e talvez eu conte nas próximas lives. Mas aí logo eu fui trabalhar, né? Eu fui morar no exterior até me acertar, mas eu voltei e fui trabalhar na área. E aí eu fui me aprofundando, então como se não bastasse aquele diploma, eu fui trazendo outros diplomas para minha coleção. E aí eu me formei, eu fiz uma especialização em gestão de negócios, que a empresa que eu trabalhava pagou para mim, para que eu fizesse. Depois, quando eu vim para Ribeirão Preto, eu cheguei aqui sem emprego, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. E a primeira decisão que eu tomei, e entenda, essa live é para falar também de decisões, né? A primeira decisão que eu tomei quando eu cheguei em Ribeirão Preto, sem ter um emprego, ou seja, não tinha fonte de renda nenhuma, eu me matriculei num MBA de marketing. Porque eu pensei o seguinte, primeiro, no MBA eu vou ter networking, eu vou conhecer pessoas e isso provavelmente vai me abrir portas. Segundo, eu não posso parar, eu não posso travar, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso estar em movimento. Então, enquanto eu busco um emprego, eu já vou fazer esse movimento. Então, eu arrisquei pra caramba. E pensei assim, se der tudo errado, se eu demorar pra conseguir um emprego, eu vendo o carro e pago o MBA. Pronto. Foi isso que eu pensei. Esse era meu plano B. E aí, enfim, logo já comecei a trabalhar na associação comercial aqui de Ribeirão e foi daí que surgiu a consultoria. Então, assim, eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos na associação comercial, fiz uns projetos bem bacanas lá. E dali começaram a pintar os convites de empresas que não tinham assessoria nenhuma de marketing e precisavam. E aí eu saí da associação e fui fazer consultoria e fui ganhar muito mais e ter mais liberdade e ser mais feliz e tudo mais, completamente apaixonada pelo marketing. E em 2005 eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um mestrado na Itália em administração, então veio mais um diploma para a coleção. Então vejam, eu fui colecionando diplomas na minha área, na área de marketing e gestão de empresas, e fui solidificando minha carreira como consultora de empresas, como gestora de marketing de empresas. E eu era completamente apaixonada por isso. Então imagina como foi nesse momento em que meu chão se abriu, como foi pesado assumir que isso não estava mais no meu coração. Esse é um dos pontos que eu quero, o segundo ponto que eu quero colocar para vocês, né? O primeiro é a questão da decisão e o segundo é a gente conseguir fazer essa leitura do que é que o nosso coração tá falando. E o meu coração não tava mais no marketing, já fazia um tempo que não tava. Mas foi muito difícil assumir, foi muito difícil porque a minha mente, ela não aceitava. A minha mente falava assim, mas você tem vários diplomas nisso. Mas o seu currículo, é isso que você tem no seu currículo, é isso que você tem para apresentar, é isso que você tem para oferecer. Como é que você vai fazer uma coisa diferente? Então eu comecei a chamar algumas pessoas para tomar café comigo, alguns amigos, para conversar mesmo, pessoas para eu trocar ideias. Eu falei, eu preciso trocar ideias com pessoas. E aí, tomando café com um amigo meu, super querido, ele vira pra mim e fala assim, Dani, eu não sei qual que é seu caminho. Ele falou, o que eu posso dizer é que só você sabe, mas que esse caminho já tá dentro de você. E esse caminho costuma ser o seu caminho, o seu ikigai, né? Ele não usou essa palavra, mas hoje em dia que eu conheço a palavra, né? Ele falou, o seu ikigai deve ser algo que você ama fazer, que você tem paixão por fazer. Eu olhei pra ele e eu falei, será? Eu falei, porque uma coisa que eu amo fazer é completamente diferente da minha carreira. Eu amo cozinhar. Aí ele virou e falou assim, pois é. Ele falou, mas e se for isso? E aí ele falou, olha, eu tenho uma amiga que se formou em psicologia e ela largou a área dela pra cozinhar. Hoje ela tem um ateliê de cozinha, tá super bem, ela é super bem sucedida, ela tem uma marca.
Se você quiser trocar uma ideia com ela, eu falei, lógico que eu quero. E aí liguei pra essa amiga dele, que acabou se tornando minha amiga, até chamei ela pra tomar um café, ela de bate pronto aceitou. E eu fui lá, eu falei assim, eu queria ouvir tua história, né? Eu queria saber por que você fez isso, por que você trocou a psicologia pela cozinha, tal, enfim. E aí, gente, eu fui e falei assim, quer saber? Eu vou trabalhar com isso. E essa foi minha primeira transição de carreira. Quando eu decidi... Eu joguei fora tudo que eu tinha de marketing. Eu joguei todos os livros fora. Eu tinha CDs com projetos, com um monte de coisa. Eu lembro que eu fiz uma faxina na minha casa. E eu falei, isso aqui não tá mais no meu coração. Não é mais isso, eu vou jogar tudo isso fora. Eu joguei tudo fora. Doei, né? Doei livros, enfim, sem medo de ser feliz. Mas com muito risco. Presta atenção, que decisão arriscada, né? Eu tava jogando tudo pra cima pra começar numa coisa... que eu não tinha sequer formação. Esse é o outro ponto que eu quero te trazer. Eu não tinha formação em gastronomia. Eu não tinha nem muita experiência. Mas eu sabia que eu tinha esse dom. Por quê? Porque ninguém nunca me ensinou. E eu aprendi a cozinhar sozinha. E eu sempre gostei de me desafiar na cozinha. E antes desse momento, isso foi muito forte também pra mim. Porque eu tinha ido passar umas férias em Paris, que era um sonho que eu pude realizar, de alugar um apartamento lá e ficar lá um tempo, como se fosse uma parisiense. E uma das coisas que eu quis viver, eu tenho muito essa mania, assim, de falar assim, experiências que eu quero viver. E aí, às vezes, quando eu falo, eu quero viver essa experiência, aquilo parece muito impossível. Até o dia que eu vou lá e, de repente, aquilo se realiza. Então, fica aqui, eu tô te dando um outro insight. Eu não sei se vocês perceberam, eu tô dando vários insights pra vocês, tá? E se você achar que vale a pena, você vai apertando o coração. Aí, se você achar que não vale, você não aperta. E também, se achar que não tá interessante, também pode ir embora, não tem problema. Vou continuar contando. Aí, eu tinha ido pra Paris, fazer essa temporada, tal, realizar esse sonho. E uma das experiências que eu queria viver lá era passar um dia na Cordon Bleu, que é a escola de culinária mais famosa do mundo, né? Então eu tinha reservado um dia na Cordon Bleu para passar um dia lá estudando, fazendo aula com eles. E eu tinha reservado também, eu comprei uma aula numa outra cozinha de Paris super famosa, que é a Le Notre. E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, isso foi muito marcante. A Le Notre, ela fica na Champs-Élysées, que é aquela avenida mais famosa de Paris, né? E você tem numa ponta o Arco do Triunfo e numa outra ponta, se eu não me engano, o Museu do Louvre. E aí a Champs-Élysées tá ali entre uma coisa e outra, e a Le Notre fica bem ali. E a cozinha onde a gente ficou o dia inteiro tendo aula, né? Com um dos chefes ali da Le Notre. Foi super engraçado, porque quando eu cheguei, eu falei pra ele assim, eu falava muito pouco francês, né? Eu tinha feito um mês de aula só pra me virar mesmo, lá na França. E eu falei assim pra ele, tem alguma possibilidade da aula sem inglês? Aí ele virou e falou assim, não, porque eu não falo inglês. Aí eu falei assim, ah, tá, então tá bom. Mas tudo bem, eu consegui super entender a aula, foi incrível. E aí a cozinha, tinha várias cozinhas, né? E eu caí bem numa cozinha que ficava de frente pra Champs-Élysées e tinha umas janelinhas. Então você tava lá fazendo a aula e vendo o movimento da Champs-Élysées, as pessoas passarem e tal. E eu me lembro de estar sentada uma hora assim, eu olhei pela janela e eu falei, cara, eu tô em Paris. E eu não queria estar em outro lugar dessa cidade que não fosse essa cozinha. E aí, quando esse amigo falou esse negócio pra mim da paixão e eu comecei a pensar, cara, será que o que eu tenho que fazer é trabalhar com cozinha? Isso me veio muito forte, aquela sensação, aquilo que eu senti dentro daquela cozinha em Paris, que eu não queria estar em outro lugar. E eu lembrei dessa sensação de flow, assim, eu falei, cara, é isso. É com isso que eu vou trabalhar. E eu comecei a empreender com gastronomia dentro da minha casa, na minha cozinha, que é uma cozinha pequena de apartamento. Sabe, eu não tive aquele delírio de achar que eu tinha que montar uma cozinha industrial, que eu tinha que alugar um lugar, que é onde a maioria das pessoas acaba errando e às vezes até tornando o movimento impossível, né? Eu fiz uma startup.
na minha própria cozinha. Eu criei um nome, eu criei uma marca e eu comecei a falar para os meus amigos. E eu comecei a fazer jantares e eu comecei a fazer uns pratos para fora e não sei o quê. E aí, gente, olha que legal os movimentos, né? Um dia um cara me liga da TV Record e fala assim, olha, a gente tá com um projeto piloto aqui de criar um programa e eu queria te convidar para apresentar esse programa. Eu virei para ele e falei assim, puxa, falei, olha, eu fico super lisonjeada, eu nem conhecia ele, né? Eu falei, eu fico super lisonjeada, aliás, me conta, né, da onde você me conhece, da onde você me achou? Ele falou, não, minha esposa te conhece e ela te admira demais, ela falou pra mim que você é uma pessoa que tudo que você faz bem feito, olha a importância, né, da gente fazer bem feito onde quer que a gente esteja, ainda que a gente não esteja no lugar que a gente quer. Olha a importância da gente construir relacionamentos. Olha a importância da gente tratar as pessoas bem, né? Com carinho, com amor. E aí ele falou, a minha esposa sempre falou super bem de você e tal. E ela me comentou que você fez essa mudança e que agora você tá trabalhando com isso. E eu queria saber se eu queria te convidar para apresentar o programa. É um projeto piloto, a gente não sabe se vai continuar ou não. E eu falei, nossa, eu fico muito lisonjeada. Imagina, gente, né? Eu falei, eu fico super feliz, mas eu não posso apresentar o programa. E ele falou, por quê? Eu falei, porque, número 1, eu não tenho formação em gastronomia. Boa tarde, Lúcia, seja super bem-vinda. Eu não tenho formação em gastronomia. Ó o Valdemir aí. Bom demais ter você aqui, viu, Valdemir? Eu falei, eu não tenho formação em gastronomia, número 1, e segundo, eu nunca apresentei um programa de televisão. Ou seja, eu não tenho nenhuma das duas coisas que você precisa. Ele falou assim, não, mas você não tá entendendo. Ele falou assim, a gente quer alguém como você. A gente quer uma pessoa real, a gente não quer uma apresentadora de TV e a gente não quer um chefe de cozinha. A gente quer uma pessoa real para gerar identificação com o público. E aí eu falei, ai meu Deus, você me deixa pensar? Você me dá o fim de semana para pensar? Por incrível que pareça, esse telefonema também foi numa sexta-feira. Ó, veio o coração aí, é porque deve estar fazendo sentido a história para alguém. Se cair a ficha, você também pode falar caiu, tá? Se cair alguma ficha aí, ou você pode comentar também aqui. Fica à vontade. Se não quiser, também não faz nada. E aí, oi Fátima, e aí, eu passei o fim de semana pensando, né? Até que me ocorreu um negócio assim, eu falei, gente, mas isso se for uma resposta de Deus? E se isso é uma porta que Deus está abrindo para mim? Porque afinal de contas eu não fui atrás disso, eu não fui procurar. O convite bateu na minha porta. Como que eu posso rejeitar essa oportunidade? Eu vou aceitar. E aí eu liguei para ele, aceitei e eu tive um programa de TV na Record. Se você for lá no meu Facebook, você vai ter que rolar bastante, porque isso foi, acho que em 2015, tá? Mas você vai achar lá vários vídeos compartilhados. Meus de toquinha, de como que chama? Esqueci. De doma. E foi uma fase muito legal. Às vezes eu tava... um dia eu tava em São Paulo, numa padaria, tomando um café. E aí tinha duas senhoras do lado, né? Eu tava na frente do Maxud Plaza, elas estavam num congresso de professoras ali no Maxud Plaza. E aí uma delas falou assim, nossa, desculpa te incomodar, mas na verdade assim, eu tô super inquieta porque eu acho que eu te conheço de algum lugar. Você é professora também? Você também tá no congresso? Eu falei, eu sou professora desde os meus 15 anos, mas essa não é minha atividade principal, eu nem tô dando aula agora e eu não tô no congresso. Ela falou, nossa, mas eu te conheço de algum lugar, eu tenho certeza absoluta. E aí eu falei assim, aí eu fiquei olhando, eu falei, de onde será? Eu falei, de que cidade você é? Ah, eu sou de Belém do Pará. Eu falei, olha, eu fui pra Belém uma vez fazer turismo, mas acho pouco provável que você ia se lembrar de mim, né? E aí eu fiquei pensando, né, de onde será que você pode me conhecer? Aí eu falei, você assiste Record? Aí ela falou assim, eu só assisto TV Record. Eu virei e falei assim... Aí eu virei pra ela e falei assim, olá, eu sou o Dani Lui. Aí ela caiu na risada, ela falou assim, é você! Você tá sem a touca de chefe.
Eu falei, pois é, não faço mais o programa era um projeto piloto e tal. E aí o programa durou os meses, eu não lembro, acho que foram 4 meses de programa, enfim, vocês acham lá no Facebook. Isso é só uma curiosidade, tá? Enfim, e eu fiquei 1 ano trabalhando com isso, trabalhando com a cozinha. Eu fiquei 1 ano para entender o quê? Foi 1 ano em que eu trabalhei muito, eu criei uma fascite plantar, que é uma inflamação na sola dos pés, que até hoje não sarou completamente, né? Porque eu ficava muitas horas em pé, até uma coisa que foi muito legal que aconteceu. Quando eu fui na Cordon Bleu, quando eu tava lá em Paris, que eu fui na Cordon Bleu, a pessoa que me atendeu, eu lembro o nome dela até hoje, Bárbara Bunchen, porque ela foi de uma sensibilidade absurda comigo. Ela falou assim, por que você quer vir estudar na Cordon Bleu? Porque eu tava pensando, gente, eu tava pensando em vender meu carro e ficar 1 ou 2 anos na França fazendo essa escola. E aí ela falou assim, por que você quer fazer? Por que você quer vir estudar na Cordon Bleu se essa, né, você já tem outra formação, você vem de outra carreira? Eu falei, porque eu sou apaixonada por isso e talvez seja isso. E aí ela falou assim pra mim, tudo bem. Ela falou assim, olha só, nós só aceitamos alunos, primeiro ponto, ela falou assim, nós só aceitamos alunos que tenham um projeto. Qual é seu projeto? Eu falei, não, eu não tenho um projeto. Aí ela falou assim, então é a primeira coisa que você precisa pensar. Você precisa pensar num projeto que você quer com essa área. E aí ela falou a segunda coisa, ela falou outra coisa. Ela falou, a cozinha, ela parece ser glamurosa quando a gente vê os chefes que são celebridades na TV. Ela falou, mas até lá é um caminho muito dolorido. Você tá preparada para trabalhar dentro de uma cozinha que é quente, que não tem ar-condicionado, que é quente, que é insalubre, que muitas vezes é apertada, que é pequena, com cheia de gente trabalhando, cheia de gente se trombando, ficando 12, 14 horas em pé por dia? E aí, eu olhei pra ela e falei, eu não sei. Eu falei, vou ser sincera pra você, eu não sei. E o que aconteceu comigo foi bem isso. Eu fiquei 1 ano trabalhando com a cozinha pra perceber assim, cara, eu tô me matando. Eu trabalhava de fato de 12 a 14 horas por dia em pé. Eu criei essa fascite plantar, então eu comecei a ter muito problema, muita dor na coluna, muita dor na sola dos pés. Até porque eu tava trabalhando com calçado errado. E eu não ganhei dinheiro nenhum em 1 ano. Durante esse 1 ano, só saiu. Mas por que eu tive condição de viver essa experiência? Porque eu tinha uma reserva financeira para me sustentar durante esse 1 ano. Então, assim, o pouquinho que entrou, no máximo pagava as despesas do próprio negócio. O negócio se pagou, né? Então, eu quero te trazer mais um insight. Eu acho que você deve empreender. Eu acho que todo mundo deveria empreender. Porque eu acredito mesmo que esse é o futuro e que esse é o caminho do século XXI. Só que você precisa estar preparado. E se você for geração miojo, o que é geração miojo, Dani? São os imediatistas. São as pessoas que querem resultados imediatos. As pessoas empreendem e elas querem um resultado em 3 meses. A pessoa faz uma transição de carreira e ela quer um resultado em 3 meses. E aí, como ela não tem, ela fica frustrada. E eu fiquei esse 1 ano, então, trabalhando com a cozinha, para depois de 1 ano parar para me questionar assim, será que eu quero seguir mesmo nesse caminho? A Lúcia tá falando aqui, Capitão de Campos, PI, quando a gente planta do bem, a gente recebe em dobro o bem. E Deus é maravilhoso. Eu não sei muito bem o que você quis dizer com isso, Lúcia, mas é verdade isso que você tá falando. Acho que é com relação ao que eu falei da minha postura e essa minha amiga ter me indicado pro programa de TV, talvez, né? Pode ser. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito em fazer o bem, mesmo quando as pessoas não estão percebendo que a gente tá fazendo bem pra elas.
Eu acredito que a verdade, uma hora ela vai prevalecer, uma hora ela vem à tona. Então, quando a gente está trabalhando com a verdade, quando a gente está sendo verdadeiro e honesto, e quando a gente sabe que a gente está pensando não em uma pessoa só, mas a gente está pensando no maior número de pessoas que a gente pode ajudar, e essa sempre foi minha filosofia, a gente está sempre em paz com a nossa consciência e o retorno vem. Como veio dessa vez e veio de várias outras vezes. E aí, depois desse 1 ano, então, fazendo essa experiência, eu parei para me questionar. Veja, gente, 1 ano sem ter resultado financeiro. E já começando a ter os meus primeiros problemas de saúde, mas só depois de 1 ano é que eu me dei permissão para questionar. E as perguntas que eu me fiz foi: isso daqui, este trabalho, esta ferramenta, porque o que a gente precisa entender, gente? O trabalho é só uma ferramenta. Esse crachá que você usa, essa placa que você tem na porta da tua empresa, esse cartão de visita seu, isso é só uma ferramenta para você viver o seu propósito de vida, para você ser tudo que você nasceu para ser. E se essa não for a ferramenta adequada, ou às vezes ela foi a ferramenta adequada, como no meu caso, o marketing foi a minha ferramenta durante 20 anos. Até que chegou um momento que não era mais a ferramenta. Dani, como é que você tinha certeza? Quem disse que eu tinha? Eu não tinha certeza. Eu só sentia no meu coração. Meu coração não estava mais no marketing. Então eu fiz o movimento. O que é que faz meu coração vibrar? E eu, em vez de eu pensar muito, eu fui rápida. Eu falei, a cozinha faz meu coração vibrar, então eu vou para isso. E só depois de 1 ano experimentando e ralando e tendo... eu tinha história para contar já, depois desse 1 ano. Aí eu parei para me perguntar. Eu falei, esse caminho aqui, essa ferramenta aqui, vai me levar onde eu quero chegar? Essa ferramenta me realiza muito. Eu me realizo muito na cozinha. E eu vou contar outra coisa pra vocês. Eu fui muito criticada. Não pelos meus parentes mais próximos, porque olha que lindo, né? Eu tenho certeza que a minha avó ficou um pouquinho decepcionada. Porque ela adorava me ver como uma executiva bem-sucedida, né? E eu tenho certeza que ela ficou, que doeu um pouquinho no coração dela. Trocar a minha carreira bem-sucedida de consultora de empresas, que era algo que ela nem sabia explicar para as amigas dela e para as parentes, pela cozinha, né? O que a Dani tá fazendo? A Dani agora tá cozinhando. Eu entendi essa dorzinha dela. Mas olha que lindo que ela fez. Ela me ligou e falou assim, ela já é falecida, né? Ela faleceu ano passado. E ela me ligou e falou assim, é isso que você quer? Então a gente vai te apoiar. A gente vai estar do seu lado. E o meu pai e minha mãe falaram a mesma coisa pra mim. Só que muitos dos meus amigos me criticaram. Eu tive amigos que falavam assim, você não pode fazer isso. Você é uma pessoa com mestrado. Você é uma executiva, você é uma consultora de empresas. Como que você pode largar tudo isso para cozinhar? Cozinhar é algo tão pequeno. E eu virei para ela e falei assim, eu acho cozinhar algo tão nobre. Eu acho que servir as pessoas e proporcionar um prazer para elas, principalmente quando eu vejo nos olhos, quando eu fazia os jantares, que eu podia ter a oportunidade de ver a pessoa comendo o que eu tinha feito ali, né? Eu falava, quando eu posso ver nos olhos da pessoa que ela foi surpreendida com alguma coisa que eu fiz, eu falei, eu acho isso tão nobre e eu me sinto tão bem que eu não consigo achar que isso é menor. Eu não consigo achar que isso é uma atividade menor. Mesmo eu não tendo formação nisso. Mas depois desse 1 ano eu comecei a me questionar. Eu falei, eu já tô tendo alguns problemas de saúde. Por mais que eu ainda tenha retorno financeiro, será que esse retorno financeiro que eu vou ter com este tipo de atividade é suficiente pra mim? É satisfatório pra mim? E aqui, gente, vamos combinar uma coisa. Não cabe nem vocês julgarem o que é suficiente pra mim
nem eu julgar o que é suficiente para vocês. Cada um sabe quais são os seus sonhos, qual é a qualidade de vida que a pessoa quer ter, que a pessoa gosta de ter, e qualidade de vida custa dinheiro, sonhos custam dinheiro, e muitos dos nossos objetivos de vida custam dinheiro. Às vezes não custa dinheiro diretamente, mas às vezes custa um tempo que a gente precisa ter, e que se naquele tempo a gente tiver que trabalhar para fazer dinheiro, a gente não vai ter, então indiretamente custa. E aí eu falei, não vai. Essa ferramenta, que é a cozinha, que é a minha empresa de gastronomia, não vai me levar onde eu quero. E aí eu comecei a estudar, eu fui vasculhar, e fui ler, fui fazer curso, tal, e eu falei, eu preciso empreender. Eu falei, eu ouvi um negócio que foi um dos insights mais importantes que eu ouvi, né? Que foi o seguinte: enquanto você continuar trocando horas por dinheiro, você nunca vai ser financeiramente livre. Guarda isso. Enquanto você continuar trocando horas, você tá trocando as suas horas por dinheiro? Sabe o que são as suas horas? O seu tempo é a sua vida. Cada hora que você vende por dinheiro é um pouco da sua vida que você tá vendendo por dinheiro. Então cuidado, porque às vezes a pessoa ouve essa minha história e vai falar assim, nossa, ela é gananciosa, ela foi em busca de dinheiro. Não, eu não sou gananciosa. Ganancioso é quem troca a vida por dinheiro. Às vezes a pessoa tá num trabalho que tá tirando a saúde dela, que tá deixando ela infeliz, que tá trazendo ansiedade, depressão, um monte de doença, que tá acabando com a vida dela, e ela não solta aquele emprego por causa do dinheiro. Essa é uma pessoa gananciosa. Essa pessoa é escrava do dinheiro. Eu não. Eu tive clareza que eu habito um planeta de matéria, em que muitas das coisas que eu preciso, inclusive para sobreviver, dependem do dinheiro. E para a qualidade de vida que eu gosto de ter, que eu visualizei muito cedo, quando eu era muito jovem ainda, precisa de uma quantidade razoável de dinheiro. E para realizar os meus sonhos também. Então o que eu entendi? Que aquela ferramenta não ia me dar isso. Então eu nunca ia estar satisfeita. E naquele momento eu ouvi essa frase: enquanto você troca horas, continuar trocando horas por dinheiro, você nunca vai conquistar a sua liberdade financeira. Eu falei, cara, não dá, eu já tenho 40 anos. Eu trabalho, olha a conta que eu fiz. Eu tenho 40, eu trabalho desde os 15. Pra quem não sabe, eu comecei a trabalhar com 15 anos dando aula de inglês. Então, assim, a minha vida eu sempre fui professora. Você vai ver as voltas que eu dei pra chegar no que eu faço hoje. Como que eu tive que dar a volta pra encontrar meu caminho. Mas às vezes isso é importante. E aí eu fiz a conta. Eu falei, eu trabalho desde os 15 anos, eu já tô fazendo 40. Isso significa que em 25 anos eu não consegui conquistar. Eu tinha uma boa vida ao ponto de poder ficar um ano sem ganhar dinheiro. E isso não mexer no meu patrimônio. Ok, mas eu não tinha aquela tranquilidade financeira para falar assim, não, mais 5 anos, mais 10 anos e eu posso parar de trabalhar. Eu comecei a pensar e eu falei, cara, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, nem trabalhando mais 25 anos, eu vou conseguir ter essa liberdade financeira. E aí eu entendi que o caminho era o empreendedorismo. Então eu fui empreender. Eu fui representar uma multinacional americana. E essa foi a minha segunda transição de carreira. E aí eu me encontrei como empreendedora. Eu me encontrei representando essa empresa. Eu aprendi tantas coisas que eu falo assim, trabalhar com isso, a Lúcia tá falando, eu sou consultora de porta em porta há 5 anos. Talvez isso que eu empreendi, Lúcia, tenha sido parecido, tá? Porque a gente não trabalhava de porta em porta, mas a gente também eu era representante de uma multinacional no mercado da beleza e do antirrejuvenescimento. Então acredito que seja parecido. É um trabalho em que você é um empreendedor, né? Por quê? Porque você tem ali
O teu resultado vai depender do teu trabalho, né? E você constrói uma equipe de representantes, mas o negócio, você tem o teu negócio, mas o grosso do trabalho, o difícil do empreendedorismo, fica todo com a empresa, que era uma multinacional. E essa talvez tenha sido a maior alavanca da minha vida, porque eu aprendi muito, foram 3 anos, assim, em que eu me entreguei de corpo, de alma e me dediquei, até que chegou um momento, olha só, até que chegou um momento em que isso já não estava mais dentro do meu coração. E eu comecei a sentir assim, e aí eu comecei a sentir uma culpa muito grande. Porque eu falava assim, Daniela, eu comigo mesma, né? Não é possível, gente. Você já fez 2 transições de carreira. Como é que você vai mudar de novo? O que você vai falar para as pessoas? O que você vai falar para sua família? O que seus amigos vão achar de você? Olha que loucura. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Caso você esteja nessa sinuca da vida e você tenha medo de tomar uma decisão, eu vou te fazer uma pergunta. Leva essa pergunta, tá? Eu sempre falo, você tem um caderno que você anota os insights que você tem aqui nas lives no Saia do Sofá? Anota esse, tá? Toda vez que você tiver com medo, que você falar, eu não consigo decidir porque eu tenho medo. Pensa assim, eu tenho medo do quê? Porque na maioria das vezes, o medo que você tá sentindo, como eu senti, não é do que pode acontecer. É o medo do que as pessoas vão falar. É o medo do que as pessoas vão pensar. Porque o meu maior medo era esse. Era o medo de decepcionar. Era o medo de decepcionar, inclusive, a minha liderança daquela empresa. Esse eu acho que foi uma das coisas que mais pegou. Era o medo de decepcionar aquelas pessoas que tinham me ajudado a chegar naquele patamar que eu cheguei. Porque eu cheguei num patamar alto como empreendedora dessa marca, dessa empresa. E aí eu pensava, mas como eu vou poder decepcionar todas essas pessoas que me ajudaram? Como eu vou poder decepcionar as pessoas da minha equipe que confiaram em mim? O que eu vou falar para minha família? O que os meus amigos vão pensar de mim? Isso era a maior dor. Nessa última transição de carreira, essa foi minha maior dor. O que eu tô te contando aqui? Que na primeira transição, que foi do marketing para gastronomia, a minha maior dor foi como eu posso deixar todos os meus diplomas e o meu currículo para trás e fazer uma coisa nova que eu nunca fiz. Essa era a minha maior dor. Eu tinha que abrir mão do meu currículo, eu tinha que abrir mão da minha coleção de diploma. Isso era muito dolorido. Na segunda vez, a dor era uma total incerteza de para onde eu tinha que ir, eu só sabia que eu tinha que empreender, né? E a dor de ter ficado 1 ano e não ser aquilo, e falar, puxa, eu fiquei 1 ano e não foi aquilo. Mas aí, o que eu pensava? Eu falava assim, mas foi 1 ano importante para eu me descobrir. Gente, esse 1 ano na gastronomia, às vezes você fala assim, nossa, ela jogou 1 ano fora da vida dela, né? É 1 ano que ela só gastou dinheiro. Você tá enganado. Foi 1 ano que eu investi em mim. Porque durante esse 1 ano, gente, cozinhando, sabe o que eu tive a oportunidade de fazer? Eu tive a oportunidade de descobrir quem eu verdadeiramente era. Porque eu não sabia. A gente não aprende. Sabia que a gente não aprende a saber quem a gente é? Por isso que a gente precisa investir em autoconhecimento. Porque a gente não sabe. A gente não conhece a nossa identidade. A gente não tem clareza dos nossos valores. A gente não sabe a maioria das pessoas não conhece os seus próprios sonhos. Quantas vezes em treinamentos eu falei assim para as pessoas: pega uma folha de papel em branco agora e escreve os seus sonhos. E as pessoas ficavam olhando para mim e falavam assim, eu tô travada. Eu falava, por quê? Você não sabe, né, quais são os seus sonhos. E aí a pessoa falava assim, eu não tenho a menor ideia. Sabe por quê? Porque a gente foi criado ouvindo assim, tira teu cavalinho da chuva.
Isso aí é muita areia pro teu caminhãozinho. Você nunca vai conseguir. Se coloca no seu lugar. Então a gente foi criado, a gente foi treinado, a nossa mente foi treinada para engavetar os nossos sonhos. Porque quando a gente era criança, a gente tinha um monte de sonhos. A gente sonhava com a casa que a gente queria morar quando a gente fosse adulto. A gente se via adulto, trabalhando. Eu não sei como você se via. A gente se via. Muitas pessoas se viam mães. Muitos se viam pais. Se viam donos do negócio. Tem criança que se vê médica desde criança. Só que a gente foi treinado para engavetar sonhos. E colocando tudo numa gaveta. E aí a Magna tá falando, infelizmente é desse jeito mesmo. O medo que a gente tem muitas vezes não é o medo do futuro. É o medo do julgamento. É o medo do que as pessoas vão falar e pior, medo do que as pessoas vão pensar. E é bem isso que a Magna tá falando, como se essas pessoas estivessem muito preocupadas com a gente. Às vezes elas estão preocupadas, Magna, em julgar. Às vezes elas estão muito preocupadas em criticar. Às vezes elas estão muito preocupadas em dar palpite. Mas elas não vão pagar as nossas contas. Elas não vão vir aqui e resolver os nossos problemas. Elas não vão tirar o tempo da vida delas para ser um ombro amigo quando eu estiver infeliz, insatisfeita e precisar chorar no ombro de alguém. Olha isso que a Magna tá falando. Na minha casa era assim, infelizmente você nasceu pobre e vai morrer pobre. Eu tenho uma coisa pra te falar, você me permite, Magna? Eu vou falar pra você e eu espero te destravar e destravar um monte de gente ao mesmo tempo. Você ter nascido pobre não é culpa sua. Mas você morrer pobre é culpa sua. Ó o Valdemir falando como ele ouvia quando ele era criança. Querer não é poder. E aí, o Valdemir, desculpa, com todo o carinho do mundo, eu vou falar pra você e eu espero destravar você e várias pessoas aqui. Querer é poder. Isso é física quântica. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Jesus, quando foi embora, falou, eu vou embora, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo para habitar dentro de vocês. E vocês farão aqui milagres maiores que os meus. Qual foi a única coisa que Jesus precisou para fazer os milagres que ele fez? Ele quis fazer os milagres. Ele não fez escola para fazer milagre. Aliás, ele não veio aqui para fazer milagre. Ele veio aqui para nos ensinar um estilo de vida. Para mostrar pra gente como é que a gente devia viver. Para mostrar pra gente que a gente tinha que amar todo mundo. Inclusive os piores dos piores. Inclusive as prostitutas. Inclusive os ladrões. Inclusive os Judas. Ele veio mostrar qual devia ser o nosso estilo de vida. E por acaso ele fazia os milagres. Ele usava os milagres como uma ferramenta para atrair as pessoas. É isso que tem que ser o teu trabalho. Uma ferramenta para você viver o seu propósito de vida, gente. Eu falo, cara, a gente tem o exemplo de vida. Olha o que Jesus fez. Você fala assim, Jesus era o quê? Era um milagreiro. Não, Jesus era um professor. Jesus era um mestre. O maior que já existiu. Mas ele usava o trabalho de milagreiro como uma ferramenta para viver o propósito dele, para atrair pessoas. Porque aí as pessoas iam atrás dele por causa dos milagres e acabavam aprendendo e ficavam ali alucinadas e aí queriam começar a seguir o cara. Deixa eu ver o que mais vocês estão comentando aqui. Então, Valdemir, com todo o carinho do mundo, eu quero te falar uma coisa. Essa pessoa que te falou isso quando você era criança, querer não é poder, essa pessoa acreditava nisso. E aí ela construiu isso para a vida dela. Mas eu vou te dizer uma coisa, essa pessoa não sabia nada da vida. Essa pessoa não conhecia nada do nosso manual de vida, que é a Bíblia. Essa pessoa não entendia nada do que é propósito do que a gente veio fazer aqui. Porque a gente veio fazer, todos nós, eu, vocês, coisas maiores do que nós mesmos podemos imaginar. Se a gente veio fazer coisas maiores do que a gente pode imaginar, quer dizer que eu vou fazer coisas maiores do que aquelas que eu quero. O que eu quero fazer e ter é só uma fichinha.
perto do que eu vim fazer aqui, cara. Se vocês prestarem atenção nisso, gente, isso destrava. Isso te empodera de um jeito que você sai por aí engolindo as críticas e os julgamentos. Dane-se! Dane-se as críticas e os julgamentos. A Cícera tá falando engavetar sonhos. Às vezes ficam tão guardados que esquecemos. E o meu convite aqui é para vocês começarem a desengavetar, gente. Aproveita que hoje é sexta-feira. Eu sempre trago algo diferente de um happy hour pro seu sextou, né? E esse sextou, eu quero trazer pro seu sextou para você aproveitar o final de semana e fazer um desengavetamento de sonhos. Que tal? Eu quero fazer esse convite para você aproveitar o final de semana para desengavetar os seus sonhos. Pega uma folha de papel em branco, coloca numa escrivaninha, deixa em cima de uma mesa onde você toda hora passe por ela e faça esse exercício o fim de semana inteiro. Cada vez que você passar pela folha e lembrar de uma coisa que era sonho, por mais delírio que pareça. Tipo assim, Dani, mas eu tenho 40 anos, meu sonho é ser médico e eu nem fiz faculdade de medicina. Dane-se, escreve lá, sonho ser médico. Dane-se! Dane-se o teu próprio julgamento. Quando você vai fazer lista de sonhos, esquece as limitações de tempo e dinheiro, isso não tem valor nenhum. O que vale é você com você, seu coração com seu coração. A Magna falou o contrário. Ensinei para os meus filhos que querer é poder. E eu vejo eles bem-sucedidos pela glória de Deus. Olha o que é incrível quando uma mãe planta a semente certa na cabeça dos filhos. Gente, vocês que têm filhos, têm esse papel de plantar a semente certa na cabeça dos seus filhos. Não planta limitação, gente. Não planta limitação. Hoje aprendi a fazer as coisas e não comentar com determinadas pessoas. É isso, Magna. Dani, qual é o seu trabalho hoje? Obrigada por perguntar que eu já esquecendo. Então vamos lá, vou contar então essa última transição de carreira, mas eu preciso te contar antes por que aconteceu. De repente, empreender, quando o empreendedorismo entra dentro de você, ele é um caminho sem volta, tá? Ele não sai mais. Porque você entende que através do empreendedorismo, você vai tocar muitas vidas, você vai construir algo poderoso nesse mundo, você pode viver o seu propósito e ao mesmo tempo ter qualidade de vida. Você não tá... Márcia, eu vi pela foto que eu te conhecia! Minha amiga querida, linda, que saudade de você. Vamos combinar um café. E aí, que bom, Magna, que você tem crescido com as lives. E aí, até me perdi aqui que eu fiquei emocionada de reencontrar a Márcia, minha amigona da escola de pintura. Vamos combinar um café, Márcia. Tô louca pra conversar com você. Saudade de verdade, viu? Daquela turma boa demais. E aí, o empreendedorismo já era uma coisa sem volta pra mim, né? Só que aí, o que começou a acontecer? Meu coração não pulsava mais por aquele meu negócio. E vou dizer uma coisa principal que fez o meu coração parar de pulsar. Também quero tomar café. Bora, Cícera, vem. O que fez o meu coração parar de pulsar? A primeira coisa que fez o meu coração parar de pulsar. Eu comecei, gente, deixa eu ver quem foi que falou aqui. Que aprendeu a fazer a Magna, aprendeu a fazer as coisas e não comentar com determinadas pessoas. A gente precisa começar a perceber quem são as pessoas que não podem mais fazer parte da nossa vida. Quem são as pessoas que não são modelos para nós. E sabe o que começou a acontecer comigo nesse meu negócio? Eu comecei a perder a admiração pela minha liderança. Eu comecei a olhar e falar assim, eu não quero ser como essas pessoas. Sabe, por pequenas coisas, às vezes assim, uma frase que eu ouvi, por exemplo, um dia eu ouvi de um líder meu, que era uma pessoa que eu considerava muito, que eu seguia, era um cara que me ensinava muito. E aí eu inclusive falei pra ele, eu falei assim, a gente tava conversando, né, depois de um treinamento, depois de uma reunião de trabalho, e eu falei, porque eu não sei se você sabe, mas eu adoro cozinhar. E ele virou e falou assim, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Ele falou assim, eu não gosto de fazer nada que não me dê dinheiro.
Aí eu olhei pra ele, ele falou assim, eu só adoro fazer o que me dá dinheiro. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, eu nem lembro o que eu respondi, gente. Eu só sei que a partir daquele dia, não tinha mais como eu aprender mais nada com aquela pessoa. Não que ela não tivesse nada pra me ensinar. Talvez ele tivesse. Mas naquele dia, gente, foi como um vaso quebrado, sabe? Eu não tinha mais a menor admiração, eu perdi o respeito. Eu perdi o respeito por aquela pessoa. E aí eu comecei a rever momentos em que ele foi desrespeitoso comigo. Em que ele não tinha tido uma relação de respeito comigo como deveria ter. E aí eu falei, eu vou deixar de seguir esse, mas eu ainda tinha outros líderes. Mas que aí, gente, a coisa foi desandando e eu fui perdendo a admiração, eu fui perdendo e eu falei, como eu posso continuar numa atividade em que, para eu crescer, eu preciso seguir os passos, porque isso é o que é o inteligente de se fazer, né? Se você quer crescer em alguma área da vida, você precisa seguir os passos de alguém que já está alguns passos à sua frente. Essa pessoa não precisa nem ter chegado no topo, mas ela precisa estar alguns passos à sua frente. Por exemplo, eu não vou julgar, e eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade em seguir as recomendações de uma nutricionista que é gorda. Eu tenho muita dificuldade de confiar nessa pessoa. Porque o meu pensamento é assim, se ela não consegue cuidar da saúde dela, porque, me desculpem, quem pensa diferente, você tá errado. Um corpo gordo, com gordura acima do que a gente consegue ver, não é um corpo saudável. Gordura inflamatória. Quando a pessoa tem barriga grande, isso é cientificamente comprovado. Então eu penso assim, como que eu vou seguir uma nutricionista que é gorda? Se ela não consegue cuidar do próprio corpo e da própria saúde, como que ela vai cuidar da minha saúde? Como que eu vou num médico, num cardiologista, e aí eu chego no consultório e vejo ele fumando do lado de fora do consultório? Eu falo, bom, ele não cuida nem do próprio coração, vai cuidar do meu. Eu não dou conta. E foi assim que eu acabei me desencantando por esse negócio. Por quê? Como que eu podia crescer nesse negócio se eu precisava seguir pessoas que eu não admirava? Eu tinha que seguir pessoas que tinham valores completamente diferentes dos meus. Eu tinha que seguir pessoas que não estavam abrindo espaço para eu ser quem eu sou, para que eu pudesse viver os meus valores. Pessoas que não reconheciam os meus talentos. E essa foi uma transição muito dolorida. Por quê? Porque eu tive que fazer uma mudança pela terceira vez. E aí eu fui buscar lá nas minhas raízes aquilo que eu comecei a fazer quando eu tinha 15 anos e que eu nunca deixei de fazer na vida, mas que eu nunca enxerguei como uma possibilidade de atividade principal profissional. Porque talvez eu achasse que ser professora era algo menor. Porque a minha mãe, antes de ser bancária, era professora. E ela era professora na minha infância, né? E a gente passou por muitas dificuldades financeiras na minha infância. E minha mãe era professora e meu pai era engenheiro e empreendedor. Então, eu acredito que eu tinha muito medo de empreender. Porque eu, quando criança, via meu pai chegando todo dia com algum problema. E aí eu falava, empreender é problema, e empreender é resolver problema. E eu acredito que eu associei professora com algo menor, porque a gente passou muita dificuldade financeira quando minha mãe era professora. E as coisas foram melhorar na minha casa quando a minha mãe passou num concurso, foi ser bancária, e meu pai foi empreender, mas com outro negócio. Ele largou o negócio que não estava dando certo e foi empreender com outro. E aí as coisas começaram a melhorar na minha casa. E graças a Deus a gente é uma família muito próspera. Porque é uma família que também não teve medo de mudar, né? A minha mãe foi se arriscar com 2 filhos pequenos, com 2 crianças. Ela dava aula durante o dia e estudava à noite. Ela passava a madrugada estudando para prestar o concurso para o banco. E de dia ela tinha que dar aula e cuidar de 2 crianças pequenas.
E acho que por isso que eu nunca pensei em ser professora como algo. E olha a Cícera falando, estudei para ser professora e não exerci a profissão por insegurança. E aí, gente, quando chegou nesse momento, eu passei 6 meses questionando, perguntando para Deus, para fazer essa terceira transição, para deixar esse negócio, né, em que eu me desiludi com várias coisas. Desiludi, será que essa palavra existe? Acho que sim. Deixei de admirar vários líderes e não tinha mais como seguir. Eu passei 6 meses. 6 meses me questionando. 6 meses com essa dor de você vai mudar de novo. 6 meses perguntando, mas para onde você vai? Mas o que você vai fazer? E aí eu fui olhar para minha história. Eu fui olhar para minha essência. E eu fui ver que aquilo que eu comecei a fazer quando eu tinha 15 anos, que era dar aula, e que eu nunca parei, mas que sempre foi uma atividade secundária, sempre foi uma fonte de renda, né? Quando eu dava aula na graduação, era o quê? Era talvez, sei lá, uns 20% do meu faturamento. Então eu trabalhava como consultora a semana toda, aí eu dava aula de sexta à noite na graduação e de sábado no MBA. Ficava sábado o dia inteiro dando aula. Então isso não era o principal. E eu nunca tinha parado para pensar em ensinar pessoas. Mas aí eu comecei a lembrar que dentro desse meu negócio que eu construí como empreendedora, a coisa que eu mais gostava de fazer era dar treinamentos para minha equipe. Eram os meus melhores momentos, assim, eu entrava em flow quando eu estava preparando um treinamento para a equipe. Quando eu tinha que dar um treinamento, era assim, era o dia mais gostoso da semana. E eu tinha muito feedback positivo, muito feedback de pessoas falando assim. E aí eu comecei a lembrar dos feedbacks, né, ao longo da minha carreira. De um, inclusive, que eu publiquei no meu Instagram essa semana, no feed, um depoimento de uma pessoa que foi minha estagiária há mais de 20 anos atrás, né? E eu comecei a lembrar desses feedbacks de tanta gente falando assim, você mudou minha vida com algo que você falou. Claro que não fui eu que mudei, foi a própria pessoa que mudou a vida dela, né? Mas eu entendo o que as pessoas quiseram dizer. Você me inspirou a fazer algo. E essa semana também chegou um depoimento de uma aluna lá da USP, de uma pós-graduação que eu dou aula na USP, e ela falou assim, Dani, eu vim te contar que desde que eu assisti a sua aula, você me inspirou a fazer algo que eu já tinha vontade há muito tempo e eu vou começar a empreender. E aí eu fui juntando tudo isso e eu falei, eu vou trabalhar com treinamentos. Então, Márcia, hoje, pra Márcia e pra todo mundo que assistiu essa live até agora e que talvez esteja curioso em saber, né, qual foi o caminho, Dani, que você descobriu? Eu descobri que o meu caminho é trabalhar com treinamentos em desenvolvimento pessoal. Ajudar pessoas a se desenvolverem para se tornarem pessoas melhores. Porque quando você se torna uma pessoa melhor, você tem mais prosperidade financeira, você tem mais realização profissional, você tem mais qualidade de vida, você tem melhores relacionamentos. Então, os meus treinamentos trazem tudo isso. Eu tenho 2 programas, um programa de prosperidade, que não é um programa que trabalha com finanças, é um programa que trabalha autoconhecimento, mentalidade e uma questão muito mais espiritual com a prosperidade financeira, né? Esse entendimento e uma aceitação de que sim, a prosperidade financeira combina com a espiritualidade e que a gente pode crescer como ser humano e pode continuar vivendo em Cristo e ser milionário, sim. E isso combina muito com o nosso propósito de vida, né? Porque a gente pode tocar muito mais vidas quando a gente tem dinheiro para suprir as nossas necessidades e para também ajudar o outro com dinheiro. E eu tenho um programa de autoconhecimento, mentalidade e produtividade, que é o AMPR. E o AMPR tem depoimentos lindos, né? De pessoas que elas
Depoimentos de pessoas que falam, eu não imaginei que esse programa fosse me ajudar a curar da psoríase. Claro que não foi o programa que curou a pessoa da psoríase, foi ela mesma que se curou, né? De pessoas que emagreceram 20 quilos, de pessoas que montaram seus negócios, de pessoas que não tinham coragem para fazer a transição de carreira e fizeram, de pessoas que não sabiam o que queriam e estavam indo numa direção errada, porque daí estava buscando só o valor financeiro, mas que através do programa conseguiu entender qual era o propósito de vida e a pessoa se reconectou com os sonhos e com os objetivos. E aí a gente aprende a fazer um planejamento para que a pessoa construa a vida que ela quer viver. Então eu posso dizer, e talvez pareça arrogante, deu até um nó na garganta, porque às vezes é difícil da gente falar o que a gente faz. Principalmente quando a gente tem uma missão tão impactante. Então vai parecer arrogante, mas eu vou falar porque eu acho que Deus está tocando meu coração para falar. O meu trabalho é ajudar as pessoas a serem todo o potencial que elas são. Sem pararem de se menosprezar e saírem de uma alienação e de uma crença de que elas não podem, de que elas não são capazes, de que elas não são suficientes e de que elas têm que se contentar com aquilo que elas já têm. Teve uma pessoa que escreveu num vídeo meu essa semana assim: a gente tem que dar graças a Deus de poder pagar as contas. Era um vídeo que fazia esse questionamento, né? Você acha que viver para pagar as contas é uma vida digna? Era essa pergunta que eu fazia. E ela falou, a gente tem que se contentar quando a gente pode pagar as contas, porque isso já tá muito bom, tá muito difícil por aí. E aí eu respondi pra ela falando assim, eu lamento que pra você viver pra pagar as contas seja uma vida boa. A gente não veio nesse mundo só pra isso. A gente veio pra ser muito mais. E é uma pena que talvez você nunca encontre o que você veio fazer e talvez nunca cumpra a sua missão de vida, porque você tá se contentando com um pouquinho que você tem. Mas eu respeito a tua escolha. Quem sou eu pra questionar algo que tá bom pra você? E ela nem me respondeu. E sabe que eu fico aqui na esperança de que talvez isso que eu falei pra ela tenha tocado ela no sentido não de trazer insatisfação pra ela, no sentido de trazer um desejo de buscar quem realmente nós somos e o que a gente veio fazer nesse planeta. Por isso que toda vez que eu recebo um depoimento, eu sempre termino, e eu quero terminar essa live com essa frase. Antes eu só vou dar uns recados, já passei do tempo, mas vou dar uns recados. Se você quiser me fazer alguma pergunta, se você ficou com alguma dúvida dessa live, tem uma caixinha de perguntas aberta no meu stories, tá? Você vai lá naquela caixinha de perguntas e escreve sua pergunta ali que eu vou te responder. E essas perguntas são sempre anônimas, então fica tranquilo que você não vai aparecer quando eu for responder, tá? Eu consigo ver que foi você que perguntou, mas quando eu publicar a resposta, ninguém consegue saber quem foi. Um outro recado, tem uma vaga aberta, as pessoas têm me perguntado muito no direct sobre a mentoria. Eu tô com uma vaga aberta para mentoria individual, tá? Então, manda um direct no Instagram, que a equipe vai entrar em contato passando, só que como só tem uma vaga, a hora que fechar, fechou, tá? O AMPR, que é esse programa de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, mentalidade e produtividade, não está com matrículas abertas. Eu não tô vendendo ele, tá? Vai abrir uma nova turma em outubro. Então, se você se interessou, fica de olho aqui, tá? Se você, tipo, ai, Dani, eu quero. Manda um direct, você entra na lista de espera já. Mas fica de olho aqui, porque em outubro vai abrir uma nova turma. Não tá aberto agora, tá? E antes de eu falar essa frase, que eu espero que eu não esqueça, o que eu vou falar pra vocês como encerramento dessa live de hoje, na verdade eu quero te falar duas frases poderosas, tá? Duas pílulas pra você levar de presente. A gente tem se encontrado aqui toda sexta-feira no Saia do Sofá, 12h19. E tem sido muito valoroso, porque são mensagens que vêm no meu coração para realmente fazer as pessoas saírem do sofá. Sair do sofá significa fazer o que você precisa fazer, tomar a decisão que você precisa tomar,
atender o chamado que talvez você já até esteja sentindo no seu coração, mas que você fica fingindo que não tá ouvindo. Porque eu sei, é muito difícil tomar decisões. Eu sei que é dolorido. E eu sei que você não tem certeza. Eu também nunca tive, em nenhuma dessas vezes que eu fiz transições de carreira. Mas posso garantir pra vocês, foi a melhor, cada transição de carreira que eu fiz foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Exatamente, Magna, sair da zona de conforto não é fácil. Mas aí tem uma dura realidade. Tudo aquilo que a gente mais quer pra nossa vida tá fora da nossa zona de conforto. Tudo aquilo que a gente mais quer hoje tá aqui na nossa zona de conforto. Hoje eu quero sextar, eu quero ficar no sofá, eu quero happy hour, eu quero churrasco, eu quero ficar vendo filme no Netflix, eu quero dormir até tarde. Tudo que eu quero hoje tá dentro da minha zona de conforto. Tudo que eu conheço hoje é a minha zona de conforto. Mas tudo que eu mais quero tá fora da minha zona de conforto. Então sim, você tem que fazer uma escolha. Todos os dias. Todos os dias você tem que fazer uma escolha. Eu vou te dar uma dica. Cuidado ao escolher o que é melhor, o que te parece melhor hoje. Porque provavelmente esse não é teu caminho, essa não é tua jornada. A tua jornada é aquilo que não te parece o melhor hoje, mas é aquilo que você sente que faz mais sentido. A verdade é que eu não me arrependo de nenhuma das transições de carreira que eu fiz, porque todas as vezes eu senti que era aquilo que fazia sentido para minha vida naquele momento. E foi tudo isso que eu fiz, todas essas mudanças, todas essas transições que me permitiram chegar até aqui e me tornaram uma boa mentora, como eu sou hoje. Que me trouxeram a experiência para poder guiar outras pessoas nas suas transições de carreiras, na construção dos seus projetos de vida e na realização desses projetos de vida. Porque imagina se eu não tivesse essa bagagem, eu não seria capaz de ajudar pessoas a construírem seus projetos de vida. E eu só posso fazer isso hoje porque eu venho construindo meu projeto de vida com maestria, com deslizes, com quedas e com falhas. Então eu sei dizer que sim, vão puxar seu tapete, sim, você vai quebrar a cara, sim, você vai fazer a escolha errada. E daí? Você tem que continuar tomando decisão. Eu também, Magna, eu passaria o dia inteiro nessa live, que delícia! Mas eu vou encerrar agora com as duas frases que eu falei que eu ia dar de presente pra vocês, tá? A primeira é que enquanto você não tomar as decisões que você precisa, e você já sabe que você precisa, sua vida não vai mudar. E a coragem não é a ausência do medo. A coragem é agir apesar do medo. E o medo é a ausência de Deus. Eu vou publicar esse post no meu feed do Instagram assim que acabar a live. E eu quero te convidar para ir lá comentar o teu maior impacto, o teu maior aprendizado com essa live de hoje. E até compartilhar nos seus stories ou com alguém que você acha que precisa ouvir isso, tá? Essa vai ser vão ser as frases da live de hoje. Enquanto você não tomar as decisões que precisa, sua vida não vai mudar. Coragem não é ausência do medo, é agir apesar do medo. Quando você tem certeza que Deus está com você, esse medo, ele não faz mais sentido. Ele pode até não desaparecer, porque o mal vai estar sempre ali te rondando, né? Pra você não ser quem você nasceu pra ser. Mas o medo deixa de fazer sentido. E toda vez que chega um depoimento desses que eu contei pra vocês, de alunos, ou de pessoas que trabalharam comigo, que foram meus estagiários, que foi minha secretária, que enfim, de alguma forma passou pela minha vida, eu sempre agradeço as pessoas e hoje eu vou agradecer vocês dessa forma. Muito obrigada por vocês me permitirem cumprir a minha missão de vida. Por que eu faço essas lives em que eu não ganho nem um centavo? E eu poderia já estar almoçando, poderia estar descansando, poderia estar fazendo 1000 outras coisas, mas estou aqui fazendo uma live que eu não ganho nada para fazer, porque eu estou cumprindo a minha missão de vida. E vocês virem aqui participar, me dão essa oportunidade. Então, gratidão por vocês me darem a oportunidade de cumprir minha missão de vida.
Um beijo bem grande para vocês. Uma excelente sexta-feira. O meu convite para o seu sextou é: aproveita a sexta e o fim de semana para desengavetar seus sonhos. Vai lá. Beijo. Fiquem com Deus.